Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo do Bcast. Aqui nós trazemos interação para você, conhecimento com grandes pessoas de renomes da nossa cidade de Dourados. E é claro, eu conto com a participação da Quarks Produtora e do My Job Dourados para que isso aconteça. Meu convidado de hoje é uma pessoa muito especial. Mas antes, eu quero que você imagine uma criança com uns 10, 11 anos de idade mais ou menos, dentro de uma sala de aula. Dali, com seus olhos brilhantes, com uma garra, um certo entusiasmo em participar de uma eleição mirim. Foi lá que eu acredito que tudo começou. Para essa história terminar, eu preciso falar quem é meu convidado. Com vocês, Franklin Schmaltz. Muito prazer. Muito prazer, Thiago. Muito obrigado pelo convite. Olá a todas as pessoas aí que vão assistir ou ouvir esse podcast. Agradeço imensamente a oportunidade e também a toda a sua equipe por esse momento que a gente vai ter aqui de diálogo. Imagina, é um prazer recebê-lo. Nós vamos bater um papo muito descontraído, sabendo, é claro, da sua trajetória hoje. Mas antes disso, eu queria começar lá atrás. Quem era, de fato, aquele menino, aquele Franklin, com 10 para 11 anos? Olha, eu acho que eu era muito curioso, né? Então, a escola é um lugar que a gente acaba sociabilizando muito, né? Onde a gente conhece primeiro as pessoas fora da nossa casa, da nossa família. Então, eu sempre na escola fui muito curioso, muito participativo. E aí, essa eleição mirim que você citou, talvez tenha sido onde tudo começou, meu interesse pela política, enfim. E era um projeto que acontecia na cidade, organizado pela Secretaria de Educação, na cidade, no caso, Costa Rica. Não sei se as pessoas conhecem, mas eu morei em Costa Rica há alguns anos. E aí eu levantei a mão um dia dentro da sala quando passaram perguntando se alguém queria participar de um projeto tal. Eu não sabia o que era, falei que sim. E aí logo depois na outra sala, eu já tive que fazer o meu primeiro discurso para defender que eu seria um candidato nessa eleição. E o projeto era uma simulação de eleições. Então, tinham partidos, chapas, candidatos de todas as escolas municipais, estaduais e particulares, comícios, santinho, jingle. E o objetivo do projeto era introduzir as crianças e os adolescentes, nesse caso, à política, né? O que é a política, o que é a cidadania, o que é a participação social. E aí foi assim que eu comecei a participar. E isso também abriu, assim, talvez uma janela, assim, de mais curiosidade ainda, de mais entusiasmo ainda com a política. Eu fui eleito, né, vice-prefeito mirim, sim, e foi uma experiência muito interessante. Apesar de eu ser muito novo, eu percebi ali naquele espaço da política algo que me interessava. Então, eu me aproximei da política nesse sentido. Que legal, né? E é interessante, assim, muito jovem, né? Você já começou a ter esse interesse, essa visão de política para hoje, ó, claro, está onde você chegou. Sim. Mas você não é de Costa Rica, né? Você vem do Rio Grande do Sul. Isso. Como é que você foi parar no interior do Mato Grosso do Sul, em Costa Rica? Minha mãe veio, né, em busca de melhores condições de trabalho, de vida, né? Eu nasci numa cidade bem pequena, no Rio Grande do Sul. A maior parte da minha família ainda vive lá. Então viemos, eu tinha 5 anos, no início dos anos 2000. Já tinha outros familiares vivendo em Costa Rica que vieram também pelo mesmo motivo, então alguns tios, tias, né, que vieram trabalhar, enfim, buscar outras oportunidades, e foi nesse sentido também a nossa mudança. Então eu fiquei aí morando em Costa Rica, acredito que mais de 10 anos, até os 18 anos de idade, quando eu venho para Dourados para estudar, depois de ter passado no vestibular da UFGD. E não conhecia Dourados, e também vim meio que forasteiro para cá, desbravando aí um novo espaço, enfim. E aí tenho construído a minha vida aqui, então, nesses últimos 12 anos, né, desde 2013. Eu sou filho de uma mãe solo, né, digamos, minha mãe, durante muito tempo, me criou sozinha, mas também sempre com a ajuda dos meus familiares. Eu conheci meu pai com 16 anos, mais ou menos. Depois vieram meus irmãos. Mas eu digo isso porque
essa coragem, né, de sair de um lugar, de ir para outro, buscar outras oportunidades é algo que está muito enraizado, né, na nossa família, enfim, na nossa vida. E graças à garra dela, inclusive, também que eu cheguei onde eu cheguei. Então, né, uma mulher muito trabalhadora, enfim. E aí tô aqui hoje, então, ocupando esse cargo de vereador, mas depois de ter passado também por vários processos, enfim, aprendizados e tudo mais. É interessante voltar lá atrás, né? Falar assim da nossa infância, de como as coisas começaram, porque muita gente acha que as pessoas já nascem políticas. Sim. Tem muita gente... Eu acho que as pessoas precisam aprender, sabe? Sem e eu dúvida. acho que eu aprendi. Então, ter participado desse projeto lá quando eu era pequeno, sem ainda entender muito bem o que significava, fez com que eu criasse uma prática, né? Então, eu acho que a gente deve aprender as coisas ao longo da vida. Tudo bem que às vezes você tem uma predisposição a alguma coisa, a outra. Algumas pessoas chamam isso de vocação, outras chamam de propósito, né? Talento. Mas eu acho que é importante que a gente aprenda as coisas, inclusive profissionalmente, né? Porque a gente Sim. constrói uma carreira profissional, estuda. Na política não é diferente. Até para você poder ser um bom político, um bom gestor, enfim. Com toda certeza. E falando nisso, não tem como... Eu acho que você está sendo muito claro no sentido de trazer as suas raízes. Porque hoje você é vereador, é responsável aí tranquilamente por pelo menos 2.452 votos, onde você os representa, e não só a eles, como toda a nossa sociedade aqui de Dourados, mas não tem como falar da sua base familiar. Nesse quesito, estar onde você está, o que você pode dizer da sua família que você fala, olha, se não fossem eles, eu não teria chegado onde eu estou hoje? Certo. Eu falei um pouco da minha mãe, porque ela é a pessoa talvez mais importante, acho que é assim, né? Para quase todos nós, ou não, né? Também, né? Respeitando as particularidades de cada pessoa, mas... A minha mãe me ensinou, desde muito pequeno, e depois isso também aconteceu com os meus irmãos, a assumir muitas responsabilidades, desde muito pequeno. Seja nas tarefas do dia a dia, enfim, aí depois com os meus irmãos, porque eu sou o irmão mais velho, minha diferença de idade para eles é 10 anos, então quando nasceu eu já tinha 8, e aí eu era responsável por eles, então, e aí a gente foi criado, eu digo, para autonomia, sabe, para sermos pessoas autônomas, para conseguir não só trabalhar, mas fazer as nossas atividades, enfim. E eu atribuo isso ao fato de que eu entendo o que significam as responsabilidades assim da vida no geral. Então, estar hoje ocupando esse cargo, né, de vereador, para mim significa isso, significa muita responsabilidade. Então, eu sinto muita responsabilidade, eu sinto que eu preciso corresponder às expectativas das pessoas que confiaram em mim na eleição e da população em geral. É óbvio que nós não vamos agradar todas as pessoas, existe divergência na política e está tudo bem, mas eu sinto um compromisso muito grande e tenho tentado, nesses 3 primeiros meses de mandato, corresponder nesse sentido com o trabalho de fato, né? É um desafio, mas eu atribuiria principalmente a essa construção de uma noção de responsabilidade que eu aprendi na minha família, na minha casa, muitas vezes por necessidade mesmo, porque eu tive que assumir algumas responsabilidades. Alguns anos depois, eu já estava em Dourados, no final de 2015, eu perdi a minha mãe. E aí, os meus irmãos vieram morar comigo, então a gente tinha ficado um tempo separados, mas eles vieram morar comigo, eu assumi a responsabilidade legal por eles. Com 21 anos, eu tinha 21 anos, isso. E também foi um novo momento, assim, da minha vida, em que, não de novo, mas em outro nível, eu tive que ser responsável. E aí eu já estava estudando, trabalhando, enfim, cuidando da casa. E os meus irmãos e eu construímos uma relação de cumplicidade, de apoio muito importante nesse processo, depois que nós perdemos a nossa mãe, porque foi uma perda inesperada, enfim, ela foi vítima de um acidente, foi de um momento para outro, a gente não estava preparado, e a gente se apoiou muito, e até hoje nós temos uma relação muito boa, forte. Que é também o que me fortalece nesse sentido, né? Porque família... existem vários modelos de família, né? Eu, desde pequeno, por não ter conhecido meu pai cedo, conheci só depois, várias pessoas participaram da minha criação. Meus avós, meus tios, minhas madrinhas. Eu fui meio criado assim, sabe? Com muitas mãos. Isso ensina a gente a que a gente
a gente precisa viver em coletividade, que a gente precisa se ajudar, a gente precisa se apoiar para a gente conseguir avançar. Essa é a minha experiência pessoal que eu também carrego para a política. E quando a gente fala na tua experiência pessoal e na política, a minha visão é que nós estamos falando em contextos muito diferentes. Em que sentido? Primeiro você falou, né? Você perdeu a sua mãe, ou seja, é uma dor que talvez poucos já tenham passado. E ao mesmo tempo, é uma dedicação com seus irmãos e dos teus familiares ali com um propósito único. Dar o melhor de si para cada um de vocês. Sim. Entretanto, na política a gente sabe que não é assim. Você está entrando na política jovem, com muitas ideologias, muitos princípios, muita inovação, numa cidade que ainda não segue essa linha. Certo. E é claro, a política, quando a gente fala em termos gerais, contextualizando, não tem essa segurança, não tem essa verdade. Princípios e valores são muito relativos. Como é que você lida com isso através da sua experiência e através desses 3, entrando agora no 4º mês de política? Eu acredito que, apesar do mandato ter começado em janeiro, a minha vivência na política ela é um pouco maior, não só por essa história que a gente contou aí de ser vice-prefeito mirim, mas porque eu fui passando por vários espaços de formação, né? Depois disso teve o Grêmio Estudantil, eu me organizei na igreja, em grupos de jovens, que é uma coisa que acontece muito, né? Por aí. Aí na universidade, participei do movimento estudantil, ocupei vários espaços de representação, fui presidente do Conselho Municipal da Juventude em Dourados, enfim, fóruns, movimentos, conselhos. Eu acho que a política não é só a política eleitoral. Isso está em mim, na minha formação. Você veio se moldando. Exatamente. E aí isso me ofereceu hoje algumas bases que fazem com que eu queira e siga fiel aos meus princípios, independente do meio no qual estou inserido. Porque, de fato, quando a gente chega na política eleitoral para disputar uma eleição ou ocupar um cargo, a gente vê todo tipo de coisa. A gente é diariamente contrastado com aquilo que a gente defende. Você pode ter um ideal, mas aí você vai ver a realidade é muito mais difícil. Você pode ter um projeto, mas para você conseguir aprovar ele é muito mais difícil. Você pode enfrentar desafios dentro da Câmara com outros colegas que pensam diferente. Enfim, tem os entraves da burocracia, os entraves do próprio setor público, tem a corrupção, tem várias coisas que você se depara, só que eu, até hoje, Thiago, eu continuo acreditando que, assim, a política, ela pode e deve ser boa. Tem pessoas que não acreditam nisso e que utilizam a política para benefício próprio, para outros interesses. Eu ainda sigo acreditando que a política é um espaço para nós, enquanto sociedade, construirmos avanços, oportunidades, melhores condições de vida, acesso a direitos, enfim. E aí eu tento seguir fiel a esses princípios. Como? Na prática. Eu fiz 3 campanhas eleitorais até hoje, né? 2 eu não tive êxito, foram 2 eleições anteriores, mas eu tentei aplicar alguns desses princípios nas minhas campanhas, só para te dar um exemplo mesmo, né? Porque assim, o sistema, as regras funcionam de uma forma. Perfeito. Se eu sou contra algumas dessas regras, eu acredito que eu preciso oferecer alguma alternativa. Então, um exemplo muito simples. Financiamento de campanha eleitoral. É um tema muito interessante para ser discutido. No Brasil e em outros países também. As campanhas custam muito caro. É muito caro fazer uma campanha eleitoral. Muito. São muitos gastos, é pouco tempo, os preços vão lá nas alturas, é gráfica, é produção, é comunicação e tudo mais. Equipe, exatamente. Então, é isso. Você, como gerencia, entende de negócios, de empresa, os custos são altíssimos para gerenciar uma campanha. E esse financiamento, ele vem de 2 fontes legais, né? Ou é dinheiro público, sim, ou é doação de pessoas, né? Em 2020, eu disputei a primeira eleição para vereador e eu vim para a campanha sem nenhum recurso do meu partido. E eu fiz uma vaquinha e arrecadei
em torno de R$7.000. E foi o dinheiro que eu gastei na campanha. E assim, é mínimo. E foram cerca de 80 pessoas que doaram esses R$7.000. Então, é uma média de doação por pessoa mais baixa. E eu tive a 10ª maior votação da cidade. Isso mostrou que não era só sobre dinheiro. Sim. Que era também sobre como você faz o debate, o que você defende. E eu continuei aplicando essa regra da arrecadação coletiva, que é uma novidade, inclusive, no Brasil, é recente, no caso, nas outras 2 eleições. E aí eu sempre digo que é o seguinte, na política, você responde a alguém, a algum interesse, a algum grupo, certo? Eu não quis e não quero ter grandes doadores. Não quero que uma pessoa vá lá e doe R$50.000 para minha campanha. Sim. Porque eu não acredito que é uma doação, eu acredito que é um investimento. Total. E aí eu acho que a política não pode ser assim. Então eu prefiro que 50 pessoas... E se tiver investimento, precisa do retorno. Exatamente, eu vou ter que responder. Agora, se eu tiver 50 pessoas que cada uma doem R$10, é diferente. É diferente. Então, esse foi um princípio que eu trouxe para as minhas campanhas eleitorais e foi uma forma diferente de fazer política. Eu acho que é um pouco mais transparente, um pouco mais justa, e é uma novidade. É o que você disse. A regra é outra. A regra Total. são as campanhas caras, milionárias, inclusive feitas de formas muitas vezes ilícitas e tudo mais. Eu sigo tranquilo, com a minha consciência limpa, de que eu tenho a responsabilidade não só com esses votos, né, que foram esses 2.400, mas os meus doadores são pessoas simples, são pessoas que trabalham assim como eu, que têm um nível de vida às vezes equiparado, né? Que recebem 2, 3 salários mínimos, alguns são servidores públicos, mas que doaram por acreditar, e uma média de doações de R$100 por pessoa. E eu acho que isso é importante. Então, assim, eu tento seguir fiel aos princípios e aplicar eles na realidade. É muito interessante isso que você falou, porque eu tive a oportunidade em 2020 de também participar. Eu fui candidato a vereador. Que legal. Em 2020. Foi uma experiência incrível. Sim. Mas o que eu observei, e exatamente isso que você está falando, sobre identidade. E eu percebo que as pessoas, elas tendem a nos inserir em pequenas caixinhas. Claro. Né? E você conseguiu quebrar essas caixinhas. E olha que você anda praticamente contra a maré. Então, se a gente pegar as tuas campanhas anteriores para essa, o que mudou? Quais foram as caixinhas que você conseguiu sair? Porque você é muito jovem, você tem um viés político diferente da grande maioria do Mato Grosso do Sul. Sim. Como é que foi isso daí para você? Como é que você veio nesse crescimento até chegar a um resultado hoje extremamente positivo? Sim. Bom, vamos lá. Eu acho que depois de participar de 2 eleições, a gente adquire algum certo tipo de experiência, né? E eu, como trabalho com comunicação, é o meu ofício, meu trabalho é comunicação, eu adquiri também expertise nesse sentido. E a comunicação hoje, na política, ela é muito importante e ela pode ser um trunfo se você não tiver estrutura, se você não tiver um grande partido, se você não tiver muitos apoiadores ou um padrinho político. A comunicação pode ser um triunfo. E eu acredito que nas minhas campanhas nós conseguimos utilizar da melhor forma possível esse instrumento, que é pelas redes sociais, principalmente, e que ainda é gratuito ou tem menos custos. Sim. Claro, se a gente for falar de impulsionamento, aí a gente entra em muitos gastos. Nicho, agora, se você for buscar um engajamento orgânico, que foi o que nós tentamos fazer, através da criatividade, de tentar comunicar a política de uma forma diferente, eu acho que isso talvez tenha sido um dos nossos grandes diferenciais e fez com que eu conseguisse furar algumas bolhas. Porque eu, quando entrei na política em 2020 para fazer a disputa, eu ouvia várias dessas limitações que você colocou. É muito jovem, não vai conseguir, tá num partido pequeno, é só o pessoal da universidade que vai votar, essas coisas, né? Porque eu vim da universidade, ainda tem uma ligação muito forte, né? E aí eu entrei, assim, com um objetivo, que era, eu não vou entrar nessa eleição para ficar na bolha. Eu preciso atingir outras pessoas. Porque a cidade que eu acredito, que eu quero construir, que eu quero ajudar a construir, é uma cidade para todas as pessoas. Eu não posso ficar restrito a essa bolha.
E aí eu acho que a comunicação ajudou a furar essa bolha. Ajudou as pessoas a me conhecerem. Porque, veja, eu não nasci em Dourados. Eu não tenho hoje, atualmente, com exceção dos meus irmãos que já moraram aqui, nenhuma pessoa da família em Dourados. Tudo que eu construí foi com mobilização, com pessoas me apoiando. Eu não tenho essas raízes que outras pessoas têm, que às vezes são muito importantes para você conseguir chegar na política. Porque daí você tem uma família, tá consolidado e tudo mais. Eu não. Então, em 2020 já, eu acho que já consegui furar essa bolha. Que foi também mostrar assim, olha, ele é jovem, ele tem umas propostas aí diferentes, alguns temas podem até ser polêmicos para a nossa região, mas eu acho que eu vou dar uma chance. E eu fiquei muito até impressionado com o resultado. Eu não esperava o resultado eleitoral já de 2020. Em 2024, o que muda é que eu venho para uma eleição já um pouco mais maduro politicamente. E para mim foi uma eleição muito importante, assim, no sentido da minha vida mesmo, porque você disputou uma eleição, né? Eu não sei o que te levou a não disputar as demais, mas eu vinha num caminho já da terceira eleição, então para mim era já um momento assim, olha, tem que dar certo agora, porque se não der certo agora, eu tenho que fazer uma correção de rumos, eu tenho que fazer, porque é trabalho, é carreira profissional, e aí... É uma dedicação constante. E disputar uma eleição, eu falo, as 2 eleições que eu disputei, eu sempre saí delas mais falido. Porque não tem como, você não consegue continuar no mesmo ritmo de trabalho, você acaba fazendo contas, assim, enfim, as contas mesmo pessoais se acumulam, aí você demora um tempo para se levantar, se reerguer, aí tá lá estabilizado, trabalhando, enfim e tal, e aí vem de novo. Então para mim mudou isso também, que era, olha, dessa vez precisa dar certo, e como que a gente consegue furar mais um pouco essa bolha ainda. O que mais te motivava nesse sentido? Porque a dificuldade, eu posso dizer por mim, por exemplo, né? Não é fácil disputar uma eleição, né? Não é fácil porque existe um sistema. Sim. E esse sistema, ele não quer ser moldado. Ele já está ali engessado. Sim. E é o que você falou. Eu disputei uma, disputei 2, eu saí falido. Mas o que de fato você voltava depois e falava, não, eu preciso tentar mais uma vez? A responsabilidade com as pessoas que me apoiaram. Porque eu decidi ser candidato a partir de uma decisão mais coletiva. Comecei lá atrás, contamos aquela história, né? Fui vice-prefeito Mirim. Só que eu nunca constituí isso como um sonho. Eu tenho um sonho de um dia ser eleito vereador, prefeito. Não. Eu fui passando por várias etapas que me demonstraram o quanto que era difícil a política. Então eu nunca idealizei ela, sabe? Nossa, meu Deus, um dia, se eu não for, eu vou... Não, eu entendi no dia a dia, com todas as experiências políticas que eu tive antes da eleição, que era muito difícil. Então, quando eu tomei a decisão de me filiar, demorou, por exemplo, para entrar num partido. Sim. Aí depois demorou, eu decidi que eu iria ser candidato. E todas as vezes que eu tomei essas decisões, eu sempre tive um grupo de pessoas que pensando perto de mim e dispostas a assumir a bronca junto comigo. Então, isso é um projeto coletivo. Impossível você fazer sozinho. A partir do momento que é um projeto coletivo, eu sempre disse, eu estou representando aqui um projeto. Então eu estou emprestando o meu nome, o meu rosto e a minha energia para um projeto, para uma proposta política. Então não é mais só uma decisão individual. Por isso que eu digo, não é só sobre o sonho, o meu sonho, sobre a minha, né, a minha intenção, enfim. Mas o que me entusiasma, primeiro, eu acredito em algumas coisas, então eu tenho a minha ideologia, eu tenho as minhas crenças, enfim. Eu acredito num projeto de sociedade. E aí, disputar a eleição para apresentar esse projeto como uma possibilidade, tendo uma base que ajuda a me segurar. Então, perdi uma eleição. Eu perdi, mas eleitoralmente, politicamente, eu acho que eu saí vitorioso. Você saiu vitorioso. Porque o resultado foi muito bom. Aí a segunda eleição que eu disputei, que foi 2022, que foi para deputado federal, inclusive, foi mais no sentido de que, olha, precisamos continuar. Precisamos estar nesse espaço, continuar aparecendo, para se tornar mais conhecido, porque é sobre isso, né? Você construir capital político. E aí, em 2024, de novo, muita gente entusiasmada, muita gente querendo. Lá, um ano antes da eleição, eu nem estava ainda sabendo se eu ia ou não. Porque depois eu acabei fazendo uma troca de partido também, mas as pessoas já queriam saber.
Então aí como é que você não responde? Então não era só já sobre... colocavam a confiança em você. Não era só mais sobre sobre os meus planos, sobre as minhas condições, né? E aí, então, ter essa responsabilidade, esse compromisso com as pessoas. E aí também eu sempre fiz o seguinte, beleza, vocês querem que eu saia, então vocês vão ter que ir comigo. Né, para me sustentar e para me dar. E até hoje eu acho que é assim: o mandato hoje vai fazer os enfrentamentos, vai fazer as denúncias, vai construir os projetos, mas se não tiver essa base de pessoas atrás, nos ajudando, nos incentivando, nos dando força, não teria como. Não tem como ir para frente. E é interessante porque, assim, Dourados precisa de muitas mudanças, né? E você abraça muitas causas, né? Você abraça a causa da educação, juventude, meio ambiente, Sim. comunidade LGBT. Eu queria Sim. que você falasse um pouco de cada uma delas, porque está fazendo parte dessa sua responsabilidade agora. Está fazendo parte. Então, Thiago, eu fui eleito como uma plataforma de propostas, né? Mais de 20 páginas lá de compromissos, princípios, enfim, que a gente tenta seguir. Quando a gente chega na Câmara e assume o mandato, a gente percebe que antes de tentar aplicar os nossos projetos, a gente tem que responder às demandas que chegam diretamente da população. Essas coisas podem estar associadas ou não. Então, no dia a dia da cidade acontecem muitas coisas. Muitos problemas. É o trânsito, é a escola, como você falou, é o posto de saúde, é um prédio abandonado. Então, eu tenho tentado sempre responder às pessoas. Porque como eu estou ocupando um cargo público, recebendo um salário para isso, que é pago pelos contribuintes, a ordem, assim, né, o combinado que eu tenho com a minha equipe é: entraram em contato conosco, trazendo uma demanda, nós vamos responder. Não significa que eu vou responder com uma solução imediata. Porque as coisas não são tão simples como eu gostaria que fossem. De maneira alguma. Às vezes eu vou responder dizendo um não, inclusive. Porque às vezes são pedidos, são coisas que eu não consigo atender. Mas eu vou dar uma resposta. Porque se a pessoa está me procurando, é porque ela precisa de uma resposta. E aí, nesse sentido, eu tenho prioridades de atuação. E aí você citou algumas delas. A educação é uma prioridade. O meio ambiente é uma prioridade, a pauta dos direitos humanos como geral é uma prioridade e a cultura também é uma prioridade. Eu diria que essas são 4 prioridades principais. Porém, eu não tenho como fechar os meus olhos. Então, por exemplo, a saúde do município é um grande dilema hoje. Eu fui hoje, então, de manhã, né? Antes de estar aqui contigo, nós fomos fazer uma visita a um centro de educação infantil, lá no Parque das Nações. E aí, saindo do parque do CEIM, a coordenadora disse que tem um prédio ao lado da prefeitura abandonado que causa, inclusive, problemas para ela. Então, animais peçonhentos e etc. E aí, nós, então, resolvemos entrar nesse prédio público. Aí, do prédio, que os moradores também reclamaram, que está sujo, acumulando sujeira e tudo mais, sei lá, muitos e muitos anos, virou depósito de móveis, de mesa, de cadeira, exatamente. O teto está caindo, enfim, várias coisas. Tem morcego e etc. Aí de lá, conversando com os moradores falaram: não tem médico no posto. Passa lá no posto. Aí nós fomos no posto de saúde, que é logo ao lado. Conversamos com a equipe. Nesse dia de hoje, né, que nós fomos lá, não tem álcool e gases para a equipe trabalhar. Ou seja, então, como é que eu vou fechar os olhos para esse? Eu não tenho como. Mesmo que eu tenha uma outra prioridade de atuação. Mesmo que eu não seja um vereador que fui eleito, por exemplo, com a pauta da saúde. Mas eu preciso falar sobre isso. É o que está doendo no dia a dia das pessoas. Então, eu, nessa experiência de 3 meses, tenho percebido que as pessoas também, elas vêm procurar porque a gente abre essa porta. Se eu não me colocasse à disposição de ecoar, né, esses temas, as pessoas não me procurariam. Então elas me procuram, eu preciso ser atencioso e eu preciso dar encaminhamento. Então eu vou cobrar os órgãos responsáveis, seja com as demandas do CEIM, as demandas do prédio abandonado ou as demandas do posto de saúde, né, que é o papel do vereador. Cobrar então os órgãos públicos de resolver os problemas urgentes e também cobrar um planejamento mais elaborado, que é o que eu acho que falta hoje muito em Dourados e faltou nessas últimas gestões, um planejamento para que os serviços públicos consigam atender a demanda da população. Então a cidade cresceu muito nos últimos anos, porém os equipamentos públicos não cresceram no mesmo ritmo. E aí hoje falta tudo. Falta vaga na escola, falta espaço no cemitério. É dramático, tá? É dramático.
sempre falo assim, como um empresário, né, nós precisamos lidar com a situação e principalmente com a nossa cidade, com o órgão público como uma empresa. Ela precisa ter boa gestão e bons gestores. Por isso é importante os vereadores estarem cientes e conscientes daquilo que eles estão trabalhando. Eu queria entrar numa pauta, mantendo isso que você está falando, que é sobre a vulnerabilidade. Que assim, falando lá do seu histórico, da sua família, das dificuldades que você passou, é natural que a gente se molde, que a gente se blinde, que a gente se fortaleça, até para poder atingir outros caminhos. Entretanto, o dia a dia é você lidar com as pessoas. Sim. Eu queria que você contasse um fato que assim, te emocionou, te chocou bastante de uma família ou de uma pessoa, e isso também te motivou ainda mais para estar onde você está hoje e poder fazer a diferença. Olha, eu acho que uma situação muito dramática da nossa cidade envolve as comunidades indígenas e a falta de água. Que eu acho que é... E aí eu vou te dizer o que me emocionou, na verdade não foi só isso, mas me emocionou depois ver a água chegando no lugar onde não tinha água. E até a Carol, que tá aqui comigo, estava junto, né? A gente presenciou, da minha equipe, a gente foi fazer uma visita numa área, né? Numa comunidade onde foi feito um poço. E aí estava tendo água e não tinha água. E aí as crianças estavam, inclusive, brincando numa piscininha com água, num lugar que não tinha água. Algo tão simples, né? E eu até falei isso na Câmara, né? Na tribuna. Algo tão simples. Não é água, a gente tá aqui com um copo de água, mas infelizmente existem pessoas que não têm acesso à água na nossa cidade. E então acho que isso me motiva e me coloca em constante vigilância, né? Quer dizer, eu não aceito dizer, Dourados tem quase um sistema universalizado de água e esgoto. Eu falo, mas não é toda Dourados. E aí, é claro, lá existem, na questão das comunidades indígenas, responsabilidades compartilhadas, é tudo mais difícil, é o município, o estado e a União, aí muitas vezes um empurra pro outro, mas não é a gente, mas não sou eu, e aí não resolve-se o problema. De uma questão que, para mim, é uma questão humanitária, que é o acesso à água. Então, e aí os moradores já fizeram um protesto, acho que as pessoas sabem, trancaram rodovia, eu estive lá durante o protesto, foi dramático também, foi a primeira vez que eu estive num protesto, já participei de alguns, em que eu tive que lidar com o gás lacrimogêneo, nunca tinha acontecido. E foi isso, né, um confronto com as forças policiais, por conta da rodovia que estava fechada, enfim, uma situação muito tensa, que foi ao limite, e que não precisava ter chegado nesse limite, se as autoridades competentes, cada um com a sua responsabilidade, tivesse cumprido, né, o que está determinado. O acesso à água é um direito constitucional. Então, assim, isso é uma coisa que me emocionou e me emociona no sentido de que é isso, é sobre dignidade, é sobre o que é o básico. E aí, infelizmente, a gente está defendendo o óbvio, né? Precisa ter água. Então, assim, o mandato tem acompanhado as ações, cobrado tanto do município, quanto do governo do estado, quanto do governo federal, ações nesse sentido. Como eu disse, tem alguns poços que já foram perfurados, tem outros que foram perfurados, mas falta encanamento. É uma comunidade grande, né? Outros que faltam instalar energia para a bomba poder funcionar. Enfim, aí tem distribuição de caixa d'água, tem um caminhão-pipa que vai de forma emergencial, mas não é suficiente. A escola, que é uma das principais escolas municipais, tem cancelado as aulas de forma sistemática porque não tem água. E não tem poço na escola. Então o caminhão vai lá, coloca água, a água acaba, cancela a aula. O CRAS não tem água também na caixa d'água. Ou seja, aí começa a ter problemas... Sim, você vai... na educação. E isso vai gerar a falta de água, assim como a falta de alimentação saudável, gera problemas de saúde gravíssimos. Então você vai ter outros problemas decorrentes desse, se ele não for corrigido, né? E você acredita que nesses 4 anos muita coisa pode ser mudada? Eu quero acreditar que sim, não é? Eu acho que é sobre a gente ter esperança, não é otimismo, mas eu acho que é esperança
de que a gente consiga que as nossas autoridades como um todo, eu posso falar por mim, mas eu acho que não depende só de mim. Claro. Então, hoje no município, a maior parte das atribuições é do Poder Executivo, é da Prefeitura Municipal, e eu quero acreditar que a gente pode ser uma cidade melhor. Não entra assim na minha cabeça uma cidade como Dourados, do tamanho de Dourados, com a arrecadação que tem, com as potencialidades que tem, com a diversidade cultural que existe, não ser uma cidade melhor. E aí eu espero que nesses 4 anos a gente consiga ajudar nesse sentido. E aí eu espero que meus colegas também trabalhem. Com certeza. Para isso na Câmara, espero que o prefeito também cumpra as suas responsabilidades. E aí, fora isso, nós temos sempre feito articulações para buscar recursos, emendas, já tivemos algum êxito nesse sentido, com Ótimo. os deputados estaduais, com os deputados federais, com também o governo federal. É preciso que haja interesse e vontade política de todos os envolvidos, independente dos partidos, independente das ideologias, para que a cidade avance. É isso que eu penso. A gente precisa tirar as diferenças e pensar Sim. no contexto maior, né? Sim. Pô, nós estamos falando da segunda principal cidade do estado, né? Sim. E falando sobre isso, eu queria falar um pouco sobre os jovens, principalmente no empreendedorismo. Certo. A gente sabe que Dourados é pujante na área do agro, na área das indústrias, mas tem muito jovem que sonha em ter o seu negócio próprio, em ter uma outra oportunidade, sustentar sua família, enfim, crescer. E você foi um jovem que veio do interior do Rio Grande do Sul, do interior do Mato Grosso do Sul, e veio crescendo. Qual é o seu projeto, ou as suas ideias, ou o que você já vem trabalhando nesse sentido? Eu acredito que essa é não só uma pergunta, mas uma situação, né, um contexto que não é só sobre Dourados, né? Eu acho que hoje a juventude, e uma coisa é a minha geração, né? Eu tenho 30 anos, outra coisa já é quem tem 20 hoje, ou quem tá entrando na adolescência, né? Que já são momentos diferentes, né? Gerações completamente diferentes. E hoje nós temos problemas muito graves na juventude que antes de conseguir chegar no mercado de trabalho, a gente voltou a enfrentar no Brasil a evasão escolar. Fato. As pessoas não estão querendo terminar o ensino médio mais. Aí entrar na universidade também, outro dilema. Fica mais difícil Pós-pandemia, as universidades privadas, enfim, universidades públicas têm enfrentado a evasão. E aí quando a gente vai pensar em quais são as causas disso, é muito porque as pessoas não acreditam mais que a educação oferece condições suficientes para que essa pessoa depois tenha um trabalho legal, tenha uma renda, né, legal, construa uma família, consiga acessar, né, mudanças na vida, exatamente, enfim, ter bens e ter uma vida legal, etc. E esse processo, acho que é um processo que é muito mais amplo, que envolve a falta da gente construir uma política econômica mais igual ou mais igualitária para a maioria. E aí hoje eu fico pensando como, né, oferecer para a juventude melhores condições até mesmo de desenvolver iniciativas empreendedoras. A gente acho que peca muito em não construir com os jovens um projeto de vida. Porque assim, o que você quer para sua vida? Assim, o que você pensa para sua vida? E fazer isso de forma mais tranquila, sem muita pressão também, porque os níveis de ansiedade, de problemas de saúde mental hoje na juventude são cada vez mais graves e alarmantes. Então você às vezes olha para essa realidade, que é, poxa, meus pais conseguiram comprar uma casa, mas acho que talvez eu não consiga. Porque daí o custo de vida aumenta, a renda diminuiu, e você tem um mercado de trabalho hoje que eu considero um mercado de trabalho muito difícil, porque nós somos um país que, como você bem disse, tem uma pujança no setor agropecuário, no setor extrativista, nos serviços, mas a gente vive uma desindustrialização nas últimas décadas. Nós não somos um grande centro industrial. A China a Índia o Japão nós não somos. E aí isso é um problema estrutural
da economia. E aí, como é que você vai dar um trabalho em que a pessoa sente que ela recebe, né, um salário digno? Digno. Aí, se a gente for pegar os números, um salário ideal pelo Diese é o quê? 5, 6 mil reais? O salário mínimo não chega a 2 mil reais. Então, aí você tem que trabalhar muito, tanto que existe um debate aí sobre a jornada de trabalho, né? Sim. Eu me vi, para falar de uma experiência minha, porque eu não gosto de falar como se não tivesse vivido, né? Eu vivi nesses últimos anos, antes de assumir o mandato, trabalhando com comunicação, tendo no momento vários vínculos de trabalho. E eu acho que hoje em dia isso é comum. E às vezes não é porque a pessoa só quer. Às vezes é interessante, assim, tem o meu trabalho lá, assalariado, meu CLT, mas vou abrir um negócio aqui, eu vou prestar um serviço, fazer um MEI. Vou tentar fazer... Isso. Mas aí, muitas vezes, é por necessidade. É porque só o salário lá do CLT não dá certo. Não vai. Então, eu tinha um MEI que eu atendia 2 empresas, aí eu tinha um outro contrato informal, tinha um outro vínculo mais... Então, você se vê fazendo várias coisas... Você precisa de leques para você conseguir ter uma renda melhor, para você conseguir pagar suas contas e para você conseguir, às vezes, ter acesso, sei lá, comprar um carro, viajar, fazer alguma coisa desse tipo. Então, isso é um sintoma também, acho que de um sistema econômico que não tem dado muito certo, na minha opinião, sabe? Aí, como é que a gente estimula o empreendedorismo nesse sentido? Eu acho que a educação ainda é um caminho, mas é preciso que os jovens tenham condição de permanecer. Seja na universidade, no curso técnico, no curso profissionalizante. Exatamente, porque essas pessoas precisam ter onde se capacitar e aí precisam ter condições de fazer essa capacitação, porque senão elas vão sair mesmo. Sim. Se ela precisar trabalhar e pagar a conta ao invés de estudar, mesmo que seja num emprego que não é o ideal, ela vai fazer isso. Ela vai sobreviver naquele momento, né? Então, assim, tenho feito algumas provocações ao governo do estado, porque tem uma subsecretaria de juventude que tem alguns projetos nessa área da capacitação e também na área do enfrentamento aos problemas de saúde mental, que eu acho que a gente precisa dar uma atenção para isso, porque a gente está falando de alta nos números de suicídio, de adoecimento, enfim, e acho que isso é muito grave. E isso é sobre ter perspectivas de vida. Se você não tem condições de ter uma perspectiva boa de vida, de trabalhar num projeto pessoal, enfim, de desenvolver as habilidades. A gente falou no começo lá de talento, de vocação. Total. Às vezes você não consegue desenvolver, então você precisa de oportunidades. Você precisa de uma escola ou de um centro profissionalizante que seja, né? Ou de uma universidade que te acolha, que tenha bons professores, que tenha bons laboratórios, entendeu? Que tenha centros de inovação para você desenvolver essa sua capacidade, senão você não vai desenvolver essa capacidade. Você não consegue. E eu vejo muito, por exemplo, no centro da cidade, eu estou sempre ali conversando com empreendedores, né, com funcionários, com clientes, e eu vejo que a cidade ela precisa acelerar. Não no sentido de crescimento, mas no sentido de conhecimento. E é exatamente isso que você está falando. É capacitar. Né? E falando sobre isso, né, a gente pensa, óbvio, em 4 anos, o que é o teu período. Mas vamos pensar em 10 anos. Como é que você vê Dourados nesse sentido, né? Falando de tudo isso que a gente já abordou. Eu acredito que em 10 anos nós precisamos ter dado um salto qualitativo e quantitativo também no que se refere primeiro à infraestrutura. Eu acho que a cidade precisa ter uma infraestrutura, um funcionamento melhor e mais suficiente para a sua população. Então, por exemplo, transporte público. Não só transporte público, mas pensar a interligação desses modais de transporte, né? O trânsito cada vez mais difícil, mais caótico, tem algumas obras aí em andamento, mas as vias, né, as ruas não são adequadas. Aí poderia falar de estacionamento, de parquímetro, de falta de ciclovia, enfim, de arborização. A cidade precisa dar ônibus, né? Sim, a cidade precisa dar um salto de infraestrutura que seja condizente com a demanda que existe e com o tamanho da sua população. Porque, por exemplo, transporte. Se a gente for falar de capacitação para um jovem, se ele quer estudar no IFMS,
que é um centro de profissionalização. Existe para isso, educação técnica e profissional. Você até fez técnico Eu fiz um curso técnico lá. Eu lembro. E eu ia de bike, porque para eu ir de ônibus era inviável. Então eu saía do meu trabalho, passava em casa, ia de bicicleta e fazia isso em meia hora. Se eu fosse depender do ônibus, eu não conseguiria chegar no horário da aula, ou teria que sair antes do trabalho, e só chegaria em casa, sei lá, umas 11h30 da noite, mais ou menos. Então eu fazia esse trecho aí de 5 quilômetros de bike, porque era melhor. Mas nós estamos falando disso, entende? Se você não tem infraestrutura na cidade, você não consegue chegar lá. E nós estamos falando para a educação, né? Nós estamos falando para a educação, que vai depois preparar essa pessoa para ela entrar no mercado de trabalho, né? A mesma coisa as universidades, aí o FGD e o EMS, que ficam fora da cidade. Então, se você não tiver infraestrutura, eu acho que em 10 anos a cidade precisa estar muito melhor nesse sentido para conseguir dar um salto mesmo, né? E aí tem vários outros equipamentos públicos, digamos assim. A própria saúde, que a gente já falou que é um dilema. Não tem vaga suficiente nas creches e nas escolas. Tem que ampliar as unidades educacionais, tem que construir novas unidades. Enfim, eu espero que em 10 anos a gente tenha um cenário melhor. Sabe por quê? Porque eu acho que a cidade não vai parar de crescer. Porque as empresas, o setor dos negócios continua trazendo investimentos. A nossa cidade está num ponto estratégico. É um polo, exatamente. E aí, então, por ser um polo, precisa atuar, né, à altura. Então, se você não parar de crescer, você vai ter mais população, você vai ter bairros novos. Isso precisa de planejamento urbano. Hoje, vários problemas que nós temos relacionados à falta de vagas, por exemplo, em escolas e postos de saúde, é porque os bairros novos também foram criados sem pensar nessa infraestrutura urbana, que é importante. Então, eu gostaria muito que, nesses 4 anos, a gente conseguisse já vislumbrar um planejamento estratégico de cidade para além dos governos. É para além do meu mandato isso, é para além do mandato do prefeito atual, entende? É pensar a cidade que vai precisar continuar existindo além desses mandatos e para o futuro da população. Perfeito. E aliado a isso, eu queria falar sobre um comparativo entre ambição e propósito. Certo. Tá? Porque o Franklin de hoje, ele tem um propósito, mas ao mesmo tempo todos nós temos uma ambição. O que significa essas duas palavras para você? Eu não costumo usar, a palavra ambição, ela não tá muito no meu vocabulário normal e comum, assim. Eu não tenho nem muito o que dizer sobre ela, porque realmente ela não faz muito sentido para mim. Eu acho que, não tô dizendo que a ambição é ruim ou é bom, cada pessoa pode fazer ela ser boa ou ruim, né? Eu acho que propósito talvez seja uma palavra mais interessante, né? Hoje eu acredito que eu tenho o propósito de fazer diferença. É isso que eu preciso, que eu quero, é o que me move. É fazer diferença. Pode ser fazer diferença na postura, na prática cotidiana da política ou diferença na vida das pessoas. Muitas vezes a gente consegue fazer pouca diferença, sabe? No dia a dia. Mas qualquer diferença já é importante para manter a gente motivado. Então eu acho que hoje eu tenho esse propósito. Dia, né? E aí, muitas vezes, quando a gente fala de ambição na política, pode ter a ver com, você quer ter outro cargo, você pretende disputar outro cargo, pretende crescer politicamente. Hoje, eu acredito que isso só vai ser possível, por exemplo, eu em algum momento disputar uma outra eleição, sei lá. O que já aconteceu, né? Para a Assembleia Legislativa, para a Câmara dos Deputados, sei lá, isso só vai acontecer como resultado do meu trabalho. Então, primeiro eu preciso trabalhar. Então, hoje eu não perco nem muito tempo pensando nisso. E é normal, as pessoas querem saber, você vai disputar ou não a eleição do ano que vem, porque ano que vem já tem eleição, né? Então, já começam a perguntar, já tem gente que quer. Eu falo assim, olha, eu preciso trabalhar e cumprir o meu mandato de 4 anos. Não tenho a intenção de disputar uma próxima eleição, que no caso seria ano que vem. Ano que vem já. Acho que eu vou participar, porque é inerente à minha atuação participar de alguma forma. Você é uma figura importante. Mas eu tenho uma prioridade. A minha prioridade hoje é fazer um bom mandato. E só começou. Quando eu paro para pensar, foram 3 meses, né? Mas parece que foi um ano.
Imagina. Porque, assim, já tô cansado, assim, sabe? E é um ritmo meio frenético para você conseguir dar conta de tudo. Então, eu tô muito focado nisso, sabe? No trabalho. Aham. O propósito nesse momento é o É o trabalho, é trabalho. realizar um bom trabalho. E durante o percurso, várias mudanças podem acontecer. Você tem equipe, você tem a conjuntura, novos problemas, enfim. A política é muito dinâmica, né? É claro que eu penso no futuro. Inclusive, quando eu penso no futuro, eu penso também na minha carreira profissional. Eu quero voltar a estudar, eu quero construir uma carreira profissional além da política, porque não acredito que a política é uma profissão. Acredito que é um trabalho, porque eu Aham. dedico meu tempo, meu esforço. Mas eu tenho uma carreira profissional a construir. Porque a política também ela é muito incerta. Como você falou lá no começo, tem a questão da insegurança. É um mandato, eu fui eleito, acaba. Se as Acaba. pessoas não ach... Se eu quiser disputar a reeleição e as pessoas acharem que eu não fiz um bom trabalho, eu Você não não vou ser vai. colocado lá de volta, ponto. Né? E o que eu vou fazer para além disso? Então eu fico muito pensando no hoje, né? No Aham. amanhã também, mas eu quero fazer um bom trabalho. Eu preciso fazer um bom trabalho. É o que me motiva. Eu preciso fazer a diferença. Eu preciso que as pessoas se veem representadas no trabalho que eu faço. E acho que é mais ou menos por aí. Ótimo, excelente. Franklin, eu gostaria muito de poder entrar um pouco na sua vida pessoal, mas o nosso tempo Imagina. está muito curto. Porque eu acho que você, como candidato, chegou, é assim que eu acredito, aonde chegou através da sua essência. Não tem como. A gente esbanja ou expande somente aquilo que a gente tem. Não adianta. Quem dá amor, dá Sim, amor. Quem tem sim. ódio, dá ódio. E aí por diante. Mas eu queria que, claro, que você deixasse um recado para aquela câmera ali. Para todos que estão assistindo e principalmente para nossa cidade. E é claro, já te agradecer pelo momento, por ter aceitado o convite, de poder ter participado e desejar sucesso nessa caminhada, que no final o teu resultado vai ser um resultado bom para todos nós. Muito obrigada, Thiago, pelas palavras e também pela sua equipe ter nos recebido, toda a produção do podcast, que eu também desejo muito sucesso para Obrigado. vocês e outros diálogos. Acho que é muito importante promover essas conversas cada vez mais. A gente precisa falar sobre política, sobre, enfim, gestão, sobre esses temas que estão correlacionados cada vez mais. E aí acho que o recado que eu deixo é que, primeiro, meu mandato está de portas abertas para receber sugestões, críticas, ideias, projetos, enfim, reclamações, denúncias, e a gente vai tentar fazer o melhor possível com essas informações que chegarem até nós, enfim. E também dizer que eu acredito que a gente precisa acreditar que a política pode ser boa, que a política pode ser diferente. Infelizmente, nós temos muitos exemplos ruins e acho que a gente tem que construir bons exemplos. Eu quero ser um bom exemplo, não estou dizendo que eu sou, porque eu também estou em constante construção e aperfeiçoamento, mas que a gente possa participar mais. Participar mais da política, porque a política tem consequências diárias na nossa vida. A gente gostando ou não dela, é inerente à existência nossa na sociedade. A política impacta diariamente a nossa vida. O horário que a gente tem que acordar para ir para o trabalho, se a gente vai pegar um ônibus ou não, o valor do nosso salário, enfim, o direito que a gente vai acessar ou não, isso tudo é política e as pessoas precisam participar cada vez mais, respeitando as divergências e construindo diálogos para promover avanços sempre que possível. Muito obrigado. Pessoal, nós conversamos com o Franklin, nosso vereador de Dourados. Eu quero agradecer cada um que assistiu hoje. Quero que você participe também, compartilhando esse podcast, seguindo a Quarks Produtora, My Job Dourados, o Bicast, e agradecer a todos vocês. Foi um prazer, Franklin, e é um prazer a vocês que estão assistindo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.